Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da primeira fase da 19ª Olimpíada Brasileira de Biologia. O texto para as questões 1 a 5 fala sobre uma vacina que o Butantan está desenvolvendo contra a dengue. Está na fase 3 já de testes clínicos e está apresentando ali uma eficácia de quase 80%. A dengue é hoje considerada uma doença ainda negligenciada. Já existem vacinas em fase assim, quase bem avançada de testes, né? Mas ainda não está acessível para a população nas taxas que seria necessária para que a dengue deixe de ser classificada como uma doença negligenciada. O Butantan está fazendo a parte dele, desenvolvendo essa vacina nacional, que, enfim, uma vez que essa vacina esteja disponível para a população, a dengue certamente seria uma doença que ela deixaria de ser classificada como uma doença negligenciada, porque já teria, então, pelo menos um mecanismo ali de combate ao vírus. Mas enquanto essas vacinas não são liberadas para a população de maneira geral, existem outras maneiras, né, medidas preventivas individuais que as pessoas podem e devem tomar para evitar o aumento de número de casos de determinadas arboviroses, como, por exemplo, a dengue. Por exemplo, combate aos focos de água parada nas residências. Então, não deixar a água destampada, qualquer objeto que acumule água, pneus, garrafas, né, tudo isso que possa acumular água e seja um ponto de posição de ovos do mosquito da dengue, a pessoa não permitindo que acumule água, né, na sua própria residência, ela estaria ali, então, uma medida individual de combate ao aumento do número de casos dessa doença. A questão 2 comenta, né, a atuação do Instituto Butantan no desenvolvimento de pesquisa, terapias, mecanismos de controle de doenças negligenciadas, que são doenças que acometem ali a parte mais pobre da população, né, as populações de baixa renda, que, enfim, as doenças acabam tendo pouca atenção dos institutos, dos laboratórios, dos governos, e acabam acometendo essa população de baixa renda, que fica ali exposta a essas parasitoses, coisas, né, que, enfim, se tivesse uma vacina, se tivesse um medicamento para tratar, não seria um problema, mas acaba sendo porque justamente é negligenciada. Muitas vezes são doenças que acometem, assim, são endemias muito aquela coisa bem local, né, naquela região bem distante, uma população super pobre, e os institutos, os laboratórios não se sentem motivados, né, financeiramente a desenvolver pesquisa, tratamento, porque não vai ter lucro. Essa que é a grande ideia das doenças negligenciadas. A questão 3 coloca aqui o Aedes aegypti, o mosquito, como vetor de diversas doenças arboviroses, né, como febre amarela, chikungunya, zika, mas não malária. A malária é transmitida pelo mosquito do gênero Anopheles. Aqui eles colocam aqui essa febre maiaro, e eu achei interessante, porque ela não é uma alternativa correta, né? Ela é uma das alternativas que estaria erradas. Ela é uma doença transmitida por Aedes aegypti. E por que eu estou comentando sobre ela? Porque, particularmente, na OBB é a primeira vez que aparece essa doença. E, particularmente, assim, eu não vejo essa doença surgir em questões também nem em vestibulares. Então é interessante dar uma atenção para ela, porque ela pode surgir de novo em edições posteriores da OBB, como sendo ali, né, não mais uma alternativa incorreta, mas como sendo a alternativa que vai estar sendo trabalhada. Ela é uma arbovirose transmitida por Aedes aegypti, ela tem sintomas bem parecidos com chikungunya, com a dengue. Então tá aqui, febre maiaro é uma doença infecciosa febril aguda, cujo quadro clínico é benigno, semelhante à dengue e chikungunya. Causada pelo vírus maiaro, um arbovírus da família Togaviridae, gênero alfavírus, assim como o vírus da chikungunya. No ciclo silvestre dessa doença, a gente tem ali o mosquito do gênero Hemagogos como um dos principais vetores. Outros gêneros de mosquito, como estão listados aqui, dentre eles o Aedes, são também mosquitos que podem participar desse ciclo como vetores. E o Aedes ele é principalmente importante, tanto o Aedes quanto o Culex, mas principalmente o Aedes, né? Porque eles podem trazer esse vírus para o meio urbano, porque são mosquitos que estão presentes no meio urbano. Então tá aqui, ó, potencial transmissão urbana, o Aedes aegypti sendo ali um vetor importante de prestar atenção nele. Aqui esse outro texto falando sobre a rota do vírus maiaro, evidências da presença do vírus no Pantanal, centro-oeste, né, no Mato Grosso do Sul, apontam que a distribuição geográfica do vírus está crescendo no país. Aqui a gente tem um esqueminha com o vetor, né, o mosquito. A gente tem ali o ser humano, que é o único que desenvolve a doença. Outros animais podem participar desse ciclo, como hospedeiros amplificadores, como eles chamam, como por exemplo primatas. As aves são hospedeiros também importantes porque elas voam e podem migrar para longe e levar essa virose para locais muitas das vezes distantes de onde elas foram infectadas. Então podem ser, digamos assim, dispersores dessa virose. Aqui, inclusive, está comentando que outros animais, como cavalos, por exemplo, podem também ser picados pelos mosquitos infectados, mas só o ser humano desenvolve os sintomas da doença. A importância disso é que esse cavalo, por exemplo, ele pode ser tido aqui como um reservatório desse vírus e silencioso, porque ele não vai dar nenhum sinal de doença, né? Ele vai estar ali servindo como reservatório do vírus, mas não vai estar expressando nenhum sintoma e o ser humano não vai perceber isso. Mas, enfim, ele pode também ser digamos, um ponto aqui de novos mosquitos se infectando nele e depois picando o ser humano e infectando o ser humano.
E eu deixo aqui a recomendação para pegar uma listinha que nessa aqui do manual MSD de arboviroses, né, outras infecções por arbovírus que são menos comuns, menos frequentes de serem comentadas em provas, como por exemplo da UBB. Eu vou ler aqui alguns nomes de doenças só para mostrar assim, a diversidade que tem, né? A gente tem aqui a chikungunya, tem essa doença de Mayaro, que é a primeira vez que eu vejo na UBB. Tem, enfim, febre pelo vírus Oropost. Tô só lendo os nomes, né, para vocês verem assim, a diversidade e se sentirem aí motivados a ler um pouco mais sobre algumas delas. Vírus Poisson. Tá vendo como é que tem um monte de coisa? Essas coisas podem surgir em provas futuras da UBB e serem motivo ali de questão. Febre hemorrágica de Omsk, doença da floresta de Kiasanur, enfim. Além de outras doenças que estão no nosso repertório também, né? Ebola, Zika, constantemente também estão caindo aí. A questão 4 menciona mais uma vez aqui o Butantan como um importante centro de produção de vacinas no Brasil, né? Um instituto nacional que produz vacinas nacionais. Bom, a questão é a seguinte: a vacina, o mecanismo de ação da vacina baseia-se na inoculação de antígenos, certo? No organismo a ser imunizado, e esses antígenos vão estimular o sistema imunológico a produzirem anticorpos e células de memória para combater alguma determinada doença. E a questão 5 diz o seguinte: uma doença que teve sua incidência reduzida graças às campanhas de vacinação infantil foi a poliomielite. É a única alternativa, inclusive, que tem aqui uma doença para a qual existe vacina, né? Doença de Chagas, o tripanossoma. Existem pesquisas, né, de desenvolvimento de vacinas, mas até onde eu sei não tem nenhuma pronta, nem sequer perto de estar pronta. Cegueira noturna, ela pode estar associada aqui com, na verdade, seria uma hipovitaminose, né? Não sei se eu posso classificar assim, mas está associado com baixa vitamina A. Deficiência de vitamina A. E o escorbuto, por outro lado, também uma hipovitaminose, em relação aqui à baixa vitamina C. A hemofilia é uma doença que tem caráter genético, portanto também não existe vacina contra isso. Decidi dar uma pesquisada aqui em vacina contra a doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, né, para ver como é que tá. Tem um texto aqui de 2015 falando que havia testes ali em camundongos, né, esses testes ali com sucesso em camundongos, para vacina, né, contra a doença de Chagas. O mecanismo de ação dessa vacina, ele promove ali, ele induz, né, a produção de linfócitos T CD8, citotóxico, contra 2 antígenos do Trypanosoma cruzi. Um dos antígenos seria uma proteína ali presente nos amastigotos, lembra aí, né, estágio intracelular tecidual, não vai estar na corrente sanguínea, essa fase aqui do tripanossoma. E uma outra doença, uma outra proteína, um outro antígeno, seria então uma enzima que estaria presente no tripomastigota, essa fase sim, presente na circulação do sangue. Vocês lembram aí que a gente discutiu isso num dos últimos vídeos, né? E isso aqui é importante porque garante que esse parasito vai ser alcançado não importa onde ele esteja, seja no tecido, seja na circulação, a vacina vai chegar nele. Texto para as questões 6 a 9 vai falar sobre terapia contra o câncer com células CAR-T. A gente já discutiu essa tecnologia em alguma prova anterior aí, eu vou tentar recuperar aqui. A tecnologia CAR-T, cell, é um tipo de imunoterapia, isso aqui é importante, que utiliza linfócito T, células do sistema imune, objetivando, né, combater agentes patogênicos e matar células infectadas. Então é uma imunoterapia. A gente discutiu essa coisa da tecnologia CAR-T na prova da fase 2A da 17ª UBB. Vamos ver como é que foi? Foram as questões 9 e 10, tinha aqui um textinho, né, explicando um pouquinho da tecnologia. Aqui tinha um esqueminha mostrando aqui a célula T, o linfócito T, mais uma imunoglobulina, um receptor quimérico específico. Esse CAR, essa sigla CAR, é isso, né? É um receptor quimérico específico que, associado ao linfócito T, ele ajuda a fazer um combate específico contra células problemáticas, no caso aqui, células tumorais. Então, segundo a questão 9, imunoglobulinas específicas são adicionadas às células T do sistema imunitário do paciente que ajudam a encontrar e combater células cancerosas. Vocês lembram aí dessa questão, né? E a questão 10 apontava que esse tratamento possuía grande especificidade porque está utilizando imunoglobulinas, anticorpos, né? Receptores específicos para atuar especificamente em células cancerosas aqui no caso. Então, voltando agora para a prova da 19ª OBB, a questão 6 fala que sobre vantagens do uso dessa nova técnica seria então a maior especificidade dos linfócitos T às células cancerosas. A questão 7 já vem mais para citologia e já fala ali sobre esses receptores quiméricos que são colocados ali no linfócito T. Esses receptores CD19 são uma proteína comum na superfície de células tumorais. Proteínas que atuam ali na superfície, associadas à membrana, né, como receptores, por exemplo, são produzidos no retículo endoplasmático granular ou rugoso. Eu fiz questão de mostrar a prova da 17ª OBB para mostrar o seguinte: fazer provas antigas é importante. Os assuntos são recorrentes, eles caem de novo na OBB. E quem tinha revisado aquela prova da 17ª OBB e fez essa prova aqui, já tinha tido contato com esse assunto e teve ali uma vantagem, né? E aqui na 7ª, ficar atento, né, que proteínas intracelulares que ficam ali no citosol, atuando ali diretamente em algum processo intracelular, elas podem ser produzidas por ribossomos livres. Agora, aquelas que vão ser associadas ali à membrana, que vão ser exocitadas muitas das vezes, elas vão ser produzidas no retículo endoplasmático rugoso ou granular.
vai ter ali um processamento no Golgi, né, um empacotamento, vai ser colocado numa vesícula, aquele tráfego de vesículas, né, entre o retículo endoplasmático e o Golgi, lembrem disso, e eventualmente vai ser ou exaustado ou vai ser colocado ali associado à membrana. Então ficar atento a esse detalhezinho aí. Citologia também é importante de dar uma olhada. Questão 8. Hábitos que aumentam o risco de câncer. Tabagismo, sim, fumar, né? Fumar dá câncer. Exposição ao sol, tem que passar protetor solar, né? Senão dá câncer de pele. Alimentação, tem diversos alimentos que são ali carcinogênicos, tem que tomar cuidado com isso também. Obesidade é um fator de risco. Agora, qual deles não é, então? Atividade física moderada. Isso aqui não tem nenhum tipo de correlação com o aumento de incidência de câncer na população. É muito bom, inclusive, praticar atividades físicas moderadas regularmente. Vocês devem lembrar que na 15ª OBB teve essa questão 14 aqui que acabou sendo anulada, né? Mas tinha ela tinha uma pegada bem parecida com aquela que a gente acabou de ver, só que aqui estava falando de obesidade, não de câncer. Fatores de risco à obesidade. E aqui a questão estava tentando trabalhar algum hábito saudável que poderia reduzir a ocorrência da obesidade. Só que aqui eles cometeram um erro e colocaram hábitos alimentares. E por isso essa questão acabou sendo anulada, né? A gente comentou isso. Enfim, aqui o hábito que seria saudável, que poderia ajudar a reduzir a obesidade, seria também realizar exercícios aeróbicos frequentemente. Só para mostrar o seguinte, essa pegada, esse tipo de questão que tenta ali, né, enfim, colocar a prática de exercícios, estimular a prática de exercícios como sendo um fator que ajuda, que auxilia com diversas doenças, é uma coisa também que eles costumam colocar em provas de primeira fase. Questão 9 diz que células tumorais perdem seu controle mitótico e multiplicam-se excessivamente, formação de tumor. Né? Dentre as listadas abaixo, a perda no controle divisional mitótico é mais provável de ocorrer em quais células aqui? As epiteliais, né? A gente lembra aqui que células nervosas, vamos colocar aqui os neurônios, células musculares, os miócitos, as células cartilaginosas, hemácias também. Células já no estágio assim, máximo, vamos colocar assim, de diferenciação, elas não têm por que entrar em mitose, e muitas delas, inclusive, não têm mais condição de entrar em mitose, de fazer mitose, né? Porque já estão assim, no estágio máximo de diferenciação. As células epiteliais, o tecido epitelial ele tem diversas ali camadas, né? E lembra aí dos melanócitos, né? Que são células que estão constantemente ali também sendo repostas. E estão sempre vulneráveis ali a danos no DNA por conta da radiação solar, podendo levar ali à produção de melanomas. E especificamente falando das hemácias, lembrem-se, né, que as nossas hemácias não possuem núcleo, então elas sequer têm, né, material genético, um núcleo, DNA. Então, assim, elas realmente não sofrem mitose mesmo. Elas são aqui as menos prováveis de ter algum tipo de problema com relação a isso. As próximas 8 questões vão tratar de fungos. Eles trazem aqui a série The Last of Us, que é uma estratégia que eles usam só para deixar a prova um pouco mais divertida e interessante para o público jovem, né? É uma série popular entre os adolescentes. E, enfim, mas as questões não vão falar especificamente sobre esse fungo zumbi, nem nada disso não. Vão ser questões bem genéricas sobre micologia. Por exemplo, questão 10, característica de fungos, presença de hifas. Né? Eles colocaram outras alternativas aqui, que não são características de fungos, por exemplo, capsídeo proteico, somente um tipo de ácido nucleico. O fungo ele vai ter DNA, vai ter RNA, né? Enfim, clorofila. Não, os fungos são heterotróficos, não tem clorofila. A ausência de membrana nuclear, indicando aqui, insinuando que os fungos são procariontes, o que estaria completamente errado. A 11 falou sobre antimicóticos, para combater micose, né? Infecção ali, enfim, problema ali com fungos. Uma das formas de atuação de alguns antimicóticos consiste na inibição da síntese de sua parede celular dos fungos, né? Que possui constituição composta principalmente por glicídios. Capítulo aqui do Amabis e Marto, especificamente sobre fungos. A maioria dos fungos constitui-se de filamentos microscópicos e ramificados denominados hifas. A parede das hifas é constituída basicamente pelo polissacarídeo quitina. Aí tem esse outro capítulo aqui, que por coincidência também é um capítulo 4, mas é porque esse livro tem diversas seções, né? Lipídios, glicídios e ácidos nucleicos. Tem uma parte aqui que ele fala de glicídios, né? Também chamados de carboidratos, hidratos de carbono ou açúcares, são moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a celulose é um glicídio que forma a parede celular de vegetais. Outro exemplo de glicídio é a quitina, substância com átomos de nitrogênio na molécula e presente na parede celular de fungos e exoesqueleto de artrópodes, enfim. Questão 12. Uma vacina que seja eficaz promove no hospedeiro a produção de anticorpos e células de memória, como a gente já teve a oportunidade de discutir aqui. A questão 13 fala aqui sobre possíveis aplicações dos fungos na biotecnologia, aplicações biotecnológicas, né? Dentre aqui a gente pode citar produção de medicamentos, sim, né? Antibióticos, inclusive, decomposição de matéria, certamente, produção de biocombustíveis, produção de alimentos, a gente pensa aqui na fermentação, né? Agora, fixação de carbono atmosférico, não. Eles podem participar da fixação do carbono, estou colocando assim, né, no geral, no solo. Isso aí tem bastante literatura apontando a participação deles. Eles são, lembrem, fungos são heterotróficos, né? Eles não fixam carbono atmosférico. Eles não fazem fotossíntese, por exemplo, que seria uma maneira de você fixar carbono atmosférico.
eles consomem matéria orgânica. Então, sim, eles participam, por exemplo, da decomposição da matéria. E nesse processo eles podem ajudar, né, na fixação do carbono no solo. Aqui um texto que eu peguei na internet, é fácil de achar, né? Os fungos atuando ali na fixação do CO2 no solo, né? Atuando ali na fixação de produtos carbônicos, criação de um pool carbônico, enfim, sempre associado ao solo, nunca à atmosfera. Questão 14. Raiva, toxoplasmose e sífilis são, enfim, são transmitidas respectivamente por vírus, protozoário e bactéria. Então vamos lá, a transmissão da raiva ocorre quando o vírus da raiva, existente na saliva de algum animal infectado, penetra, né, numa pessoa que foi mordida, muitas das vezes pela saliva do animal, enfim. Mordedura, arranhadura ou lambedura de algum animal infectado poderia transmitir a raiva para a pessoa. Toxoplasmose é uma infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Sífilis, uma infecção sexualmente transmissível, curável, causada pela bactéria Treponema pallidum. Questão 15. A decomposição da matéria orgânica consiste na transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica. Esse é o cerne da ideia de decomposição. 16. O fator genético que permite a um patógeno resistir a um organismo novo em que antes ele não sobreviveria é o... E aqui eu enfatizo o fator genético, porque só tinha um fator genético aqui nas alternativas, que é a mutação. Mutação do DNA. Uma mutação que acomete o genoma de determinado patógeno. Inclusive, tanto no nível do DNA quanto no RNA. Um vírus de RNA, por exemplo, também sofre mutação, né? Enfim. Mas é importante enfatizar aqui dessa questão isso. O único fator genético aqui seria a mutação. As outras são forças evolutivas, por exemplo, deriva genética, seleção natural, uma força evolutiva também, seleção artificial. Uso e desuso é uma ideia de Lamarck que não tem mais, assim, validade nas teorias evolutivas atualmente. Muitas pessoas devem ter marcado seleção natural aqui, e eu entendo por que elas fizeram isso, mas não é um fator genético, é uma força evolutiva. Mutação, sim, é um fator genético. Questão 17 falou sobre LSD, a droga, né? Para a produção dessa droga, eles utilizam ali um fungo, Clavíceps purpurea. Os efeitos resultam da sua ação agonista no sistema serotoninérgico. Então aqui agora alguns efeitos no sistema nervoso. Dilatação das pupilas, aumento dos batimentos cardíacos, frequência cardíaca, perda do apetite, boca seca, aumento da pressão arterial. Lembre dessa sequência porque agora eu vou pontuar cada uma delas naquela imagenzinha lá. Isso aqui está associado com, enfim, aumento da atividade das fibras do sistema nervoso simpático. Lembram daquela imagenzinha lá do Behr que eu sempre mostro? Então nós temos aqui a divisão simpática e parasimpática. Lembrando que aqui são divisões do sistema nervoso periférico autônomo. Então lá, um dos efeitos da droga era o quê? Dilatação da pupila. Tá aqui, ó, divisão simpática, dilata a pupila. Aumento dos batimentos cardíacos. Tá aqui, ó, acelera batimentos cardíacos. Lá dizia que diminuía a fome, né? Tá aqui, ó, inibe a digestão. Além disso, estimula a produção e liberação de glicose, o que pode passar uma sensação ali de saciedade. Lá falava de boca seca, tá aqui, ó, inibe a salivação. E o aumento da pressão tá aqui, determina a constrição de vasos sanguíneos. Então, assim, todas essas características aqui na divisão simpática. Lembrem sempre que a ação da divisão simpática e parasimpática, elas são antagônicas. Então, assim, quando uma faz uma coisa, a outra faz o oposto. Então, por exemplo, aqui, dilatação da pupila na divisão simpática, a parasimpática vai fazer o quê? Constrição da pupila. A simpática acelera batimentos cardíacos, a parasimpática diminui os batimentos cardíacos. Enfim, sempre vai ter a ação antagônica. Se a simpática inibe a digestão, a parasimpática estimula a digestão. Questão 18 falou sobre alguns fungos apresentam metabolismo anaeróbico facultativo. No metabolismo anaeróbico dos fungos ocorre a reoxidação de NADH, tendo uma molécula orgânica como aceptor final de hidrogênios. Lembrem aí do esqueminha da fermentação, a gente começa aqui com a glicose, né? Vai ter uma glicólise, vai se formar ali 2 piruvatos para cada glicose. Isso aqui é o começo, né? Depois, esse piruvato vai ser descarboxilado, formando ali acetaldeído. Essa é a molécula orgânica que vai aceitar um hidrogênio do NADH. Repara que o NADH sai daqui oxidado, volta para reabastecer, né? Retroalimentar a glicólise, inclusive. E a partir dessa redução aqui do acetaldeído, forma-se ali então o etanol. Isso aqui é o esquema da fermentação alcoólica. Um exemplo que eu estou pegando aqui só para mostrar a molécula orgânica que vai aceitar o NADH, o hidrogênio, né, do NADH, para, enfim, dar continuidade ali à formação ali de algum produto por fermentação. Textinho para as questões de 19 a 23 indica que a gente vai ter algumas questões aqui sobre botânica e ecologia. 19. O surgimento do grão de pólen foi um fator importante ali para a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas, pela independência da água, né? Esse grão de pólen surge em gimnospermas e angiospermas, mas nas angiospermas especificamente, especialmente por conta ali da associação com animais, insetos, né, principalmente, isso trouxe assim, um alto potencial de diversificação desse grupo, né? A polinização cruzada, como a questão traz aqui, ela trouxe ali um aumento da variabilidade genética entre as plantas, né? O que levou, no caso das angiospermas, especificamente por conta dessa associação com animais, a essa grande diversificação desse grupo,
Principalmente por conta dessas relações também diversas com diversos grupos de animais e insetos, inclusive mamíferos, aves, que atuam na polinização das plantas. As angiospermas podem também ser polinizadas pelo vento, pela água, né? Tem diversas formas de polinização, mas essa aqui, que envolve animais especificamente, foi crucial para a diversificação do grupo. E a gente fala sobre angiospermas que apresentam ali anemofilia, que é a polinização pelo vento. Para essas plantas seria interessante ter flores com estames prolongados, porque aí os estames, que é o local onde fica o grão de pólen, ele fica ali exposto ao vento, o vento passa, carrega o grão de pólen e ajuda ali na dispersão e na polinização dentro dos indivíduos dessa espécie. Se for um estame curto que fica escondido dentro das pétalas, né, ele não ficaria tão exposto ao vento e seria mais difícil de fazer essa polinização pelo vento. Lembrando que as gimnospermas também são polinizadas pelo vento, mas elas não têm flor, portanto elas não vão ter estames prolongados. Elas têm outras estruturas reprodutivas, os estróbilos, e aí o sistema é diferente. Em angiospermas que possuem flor, aí sim estames prolongados seriam uma característica interessante nesse caso aqui. A questão 21 coloca aqui uma relação ecológica, os insetos como agentes polinizadores das angiospermas. Ao fazer ali a entrada na flor, ele muitas das vezes se suja com o grão de pólen e acaba, né, entrando de flor em flor, promovendo a polinização das angiospermas. Além disso, ele vai atrás da flor para quê? Para conseguir alimento, néctar. Portanto, ele também está se beneficiando. Ele está beneficiando a planta por fazer a polinização, mas também está se beneficiando porque consegue alimento, néctar. Isso é uma relação ecológica mutualística. Ambos estão se beneficiando dessa interação. Agora, a questão 22 traz aqui um exemplo de orquídeas que mimetizam fêmeas de uma espécie de vespa. E os machos vão lá, sentam na mosca, pousam na mosca, né, melhor dizendo, pensando que é uma fêmea. Eles tentam ali uma cópula e não conseguem. Aqui a questão coloca que os machos, nesse processo, eles acabam polinizando essas orquídeas, certo? Mas aqui a questão coloca que eles têm um prejuízo, eles gastam tempo e energia nesse processo. Portanto, eles estão tendo prejuízo, eles estão ajudando as orquídeas, mas estão tendo prejuízo no processo. Portanto, aqui a gente já pensa num parasitismo, onde apenas um dos lados está se beneficiando e o outro está tendo prejuízo com a interação. Eu vou mostrar aqui agora uma questão da prova do Enem, prova amarela do Enem do ano de 2019, prova aplicação PPL, segunda aplicação. Vou mostrar uma questão aqui que teve muito interessante nessa prova aqui. E eu lembrei dessa questão porque eu fiz uma discussão sobre ela na minha playlist do Enem. Eu tenho uma playlist aqui no canal com provas do Enem. É uma alternativa interessante para estudar para o OBB. Essa questão 111 aqui, ela trouxe exatamente esse mesmo cenário das orquídeas que mimetizam vespas fêmeas. O macho acaba chegando ali, pousando, tentando uma cópula, né? Mas aqui a questão colocou que essa relação, o macho não sofre nenhum prejuízo de suas atividades. Então aqui o parasitismo não cabia dentro da forma como a questão construiu o cenário. Eles acabaram colocando aqui o gabarito como comensalismo, porque um lado estava se beneficiando e o outro não estava tendo prejuízo. Eu discuti lá no vídeo, e se eu estivesse gravando esse vídeo hoje eu seria bem mais contundente nas minhas críticas, mas enfim. Eu discuti lá que é o seguinte, na vida real, os machos das vespas sofrem sim prejuízos, e eu até mostrei um texto que dava ali, embasava, né, o que eu estava falando, como eu geralmente costumo fazer. Só para dizer, mas para explicar o seguinte, olha só, no momento que eles colocam aqui na questão, no texto, que não existe prejuízo, não importa o que acontece na vida real, você tem que seguir o que a lógica do texto colocou. Se aqui eles colocaram que não tinha prejuízo, você não poderia marcar parasitismo aqui, mesmo sabendo que na vida real é uma relação de parasitismo que dá prejuízo para a vespa macho, tá? Mas aqui, como eles colocaram sem prejuízo, você teria que seguir a lógica da questão. É uma coisa problemática, né? Uma questão objetiva, ela não precisa ter nenhum vínculo com a realidade. Eu posso fazer uma questão, por exemplo, de biologia sobre o Batman, sobre o Homem-Aranha, sabe? Ah, mas o Homem-Aranha e o Batman não existem na vida real. Ok, mas eu aproveitei um conceito ali, construí uma questão fantasiosa, né? Apenas para aproveitar um conceito. Nesse caso aqui, essa questão aqui, ela não tem nenhum tipo de vínculo com a realidade. Isso aqui tá errado. Existe sim prejuízo para vespa macho. Mas como a questão colocou sem prejuízo, você tem que seguir a lógica da questão, né? Esse aqui foi o texto que eu mostrei lá no vídeo, quando eu fiz a crítica àquela questão, né? Esse engano que as orquídeas promovem ali contra as vespas machos, provocam ali ejaculação. Eles desperdiçam esperma nessa relação, nesse processo, né? Portanto, sim, eles têm prejuízos objetivos. Para além disso, quando eles pousam numa flor por engano, eles acabam tendo ali prejuízos, certo? Fisiológicos mesmo. E as fêmeas da espécie acabam também tendo porque elas os machos acabam perdendo muito tempo com flores, que são, enfim, né, estão mimetizando fêmeas. As fêmeas, elas acabam tendo menos opção de machos para reproduzir e acabam se reproduzindo, gerando prole por partenogênese. O que no contexto geral da espécie acaba levando a uma diminuição da variabilidade genética. Então, assim, essa relação aqui ela não apenas traz prejuízo diretamente, objetivamente ao macho, como para a espécie de uma maneira geral, culminando no final das contas em diminuição da variabilidade genética. Esse texto aqui é super legal, eles discutem isso, recomendo a leitura.
23, como eu comentei ali em cima, o desenvolvimento do grão de pólen foi um fator importante ali na evolução das plantas, permitiu uma maior independência do ambiente aquático, e essa característica grão de pólen, formação de tubo polínico, surge ali nas gimnospermas. Questões 24 a 26, vamos falar sobre tapioca, derivada da raiz da mandioca, feita ali com uma goma, né? A partir de uma goma extraída da mandioca, portanto amido. Lembrando aí que a mandioca é uma raiz tuberosa, que é uma raiz do tipo de armazenamento de reservas, né? No caso aqui na forma de amido. 24 diz que muitas pessoas substituem o pão pela tapioca, achando que, né, que ela engorda menos. O principal componente da tapioca é o amido, e o seu consumo excessivo pode aumentar sim o ganho de peso, uma vez que o amido é um carboidrato que, após digerido e absorvido, pode aumentar a biossíntese de lipídios. Enfim, aqui se a pessoa tivesse com a bioquímica básica, né, a pessoa saberia que o amido não é um lipídio, não é uma proteína, não é colesterol, não é uma vitamina, é um carboidrato, certo? E como todo carboidrato, o consumo excessivo dele pode, no final das contas, sim aumentar ali a biossíntese de lipídios, gordura. 25. A digestão do amido inicia na boca, amilases salivares, e termina no intestino delgado, ali com a ajuda das amilases pancreáticas, que são produzidas no pâncreas, né? E na região ali do intestino delgado atuam também na quebra de amido. Questão 26. A única alternativa que não é uma raiz é a batata inglesa, que é um caule do tipo tubérculo. Questões 27 a 30 vai falar sobre a condroplasia. A condroplasia é provocada por mutações num gene codificante do receptor do crescimento de fibroblastos. Importante aqui, ó, o gene relacionado à condroplasia é o FGFR3, ele está localizado no braço curto do cromossomo 4. Então, assim, é autossomo. Isso aqui é importante pra caramba, lembra disso, ele é cromossomo 4, autossomo, portanto não está relacionado com heranças sexuais. Cromossomo X ou Y, não entra na discussão. Aqui não vai ter importância para as questões, mas é interessante prestar atenção nisso aqui, ó. A mutação mais comum desse gene é uma transição de uma guanina por uma adenina. Lembra aí, né? Transição purina por purina, transversão purina por pirimidina, né? 27. A mutação que origina a condroplasia pode ser transmitida do pai ou da mãe para o seu filho. Para isso, ela tem que estar presente numa célula germinativa, certo? Para que ocorra essa transmissão, a manifestação clássica da doença, ela pode, na verdade ela deve, ocorrer numa célula germinativa. Dentre as alternativas aqui que foram oferecidas, as espermatogônias paternas são as únicas células germinativas citadas aqui nas alternativas. Células da corona radiata, elas estão ali próximas, associadas ao ovócito secundário, mas elas não são células germinativas, são células foliculares, portanto são células somáticas, né, que não participam ali da fecundação, elas não são gametas. Elas apenas estão associadas ao ovócito. E os glóbulos polares são produto das meioses ali na ovogênese, né, na formação do gameta feminino, porém eles são degenerados depois da formação, eles não participam de nenhum processo de fecundação, então também não entrariam aqui nessa discussão. Uma mutação num glóbulo polar não teria efeito nenhum nem na prole, porque ele simplesmente é degenerado após a produção por meiose. Além disso, o glóbulo polar de origem materna é redundante, né? 28. O gene mutante FGFR3, que causa a condroplasia, né, causa alterações no RNA mensageiro transcrito a partir do DNA e na proteína produzida pela tradução desse RNA mensageiro. Então, estudar aí transcrição e tradução gene, síntese de produção de proteínas, é um assunto também interessante. Na 29, nós temos um heredograma com uma família que tem ali um caso de acondroplasia rolando em alguns indivíduos. Com base no texto, importante isso aqui, no heredograma, lembre que lá no texto a gente viu que a herança da acondroplasia está relacionada a um autossomo, não a um cromossomo sexual. Então aqui a gente já poderia eliminar qualquer tipo de herança ligada ao sexo, né? Nada de restrito ao sexo, nada disso. Tem que ser uma herança autossômica. Dominante ou recessiva? Aparentemente aqui, dominante. Eu vou tentar mostrar no slide por que ela é uma herança dominante. Antes eu começo dizendo o seguinte, poderia ser uma herança ligada ao X dominante. Eu esbocei aqui um cruzamento rapidamente aqui, eu acho que isso aqui faz sentido, então eu acho que a princípio poderia sim ser uma herança ligada ao X dominante, mas o texto colocou que era um autossomo e não um cromossomo sexual, portanto a gente não pensaria nisso aqui. Se fosse uma herança recessiva, ou seja, o indivíduo para expressar a característica tem que ter 2 alelos recessivos, seria muito difícil explicar como é que esse 2 obteve aqui um alelo dominante, né? Se os 2 pais dele são homozigotos recessivos, como é que ele obteve aqui esse alelo dominante? Só poderia ter ocorrido isso por mutação, e aí é uma coisa bem complicada, né? Se você é um geneticista e você está fazendo um estudo da genética de uma família, da transmissão de alguma característica, mutações são eventos raríssimos. Você vai ser assim, a última coisa que você vai recorrer vai ser ao surgimento de uma mutação. Você vai tentar explorar todos os cenários possíveis que não envolvam mutação. Agora, se for uma herança de um alelo dominante, tudo isso aqui faz sentido. Repara que esse cara aqui, os 2 pais dele são heterozigotos, porque tem um alelo dominante expressaram a característica, ele herdou 2 alelos recessivos, então ele não expressou a característica, certo?
E os filhos dele também, né? Embora a esposa dele fosse uma heterozigota também. E a gente sabe que ela é heterozigota porque teve com esse cara aqui 2 filhos normais. Mesma coisa esse casal aqui. Portanto, tudo faz sentido se for uma herança de um alelo dominante. Autossômico dominante. E por fim, questão 30, com base no heredograma, a probabilidade do casal 3 e 4, dos indivíduos 3 e 4, terem uma nova criança sem acondroplasia é de 50%. Eu até já tinha dado spoiler aqui, né? 3 e 4 são esses caras aqui, esse cara com essa mulher. Ele é heterozigoto, ela é homozigota recessiva. Então eles tiveram 2 filhos normais, porque herdaram, né, o alelo recessivo de cada um dos pais. Mas o cruzamento deles permitiria o surgimento de metade da prole com a doença, né, heterozigotos, e metade sem a doença. Portanto, metade da prole deles não teria a doença. E com isso nós ficamos por aqui. No próximo vídeo veremos então a prova da segunda fase, fase 2A, da 19ª UBB. Até lá!